Conectadas e conectados, muito boa tarde. Eu tava enchendo aqui o saco da Roberta, porque ela faz o negócio com a mão e eu fiquei esperando ela fazer o sinal. Roberta, isso aqui não seria nada sem você, seria uma coisa muito estranha. Nani também. E por que não dizer Marcela também, porque é um time aqui, né? Gente de Deus! Vocês já sabem que há umas 2, 3 semanas tem uma pessoa patrocinando aqui o nosso Conexão em termos de acessórios. Então olha o que ela mandou hoje. Que coisa mais linda. Vou colocar assim, ó, pra vocês verem. Aqui, ó. É a Karen Marino Acessórios. É na Rua Quintana, 735. É uma travessa da Berrini. Olha assim, que lindo, que lindo, que lindo. O telefone é 29250306. É Karen com E e com K, né? K-A-R-E-N Marino marino.com.br. Em breve ela estará aqui. Na semana que vem ela estará aqui para contar a história dela, que é sensacional, uma história inspiradora, ó, daquelas que vocês gostam, né? Estou aqui com uma pessoa. Como é que eu convidei essa pessoa para vir aqui? Fui eu dar uma entrevista sobre comportamento num outro programa, no Notícias e Mais, né? Da Adriana e do Leão Lobo, maravilhosos. Beijo para vocês. E aí, Zaira, beijo para você também. Encontrei essa pessoa falando sobre medicina da família e comunidade, que ela é médica de família e comunidade, e fiquei encantada com ela. Eu falei, você vai ter que me dar uma entrevista, não vai ter jeito. Então, ela é membro da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Ela é nascida em Cabo Verde, ela vai contar um pouco da história, o que ela está fazendo aqui. É a Ruth Neves dos Santos. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, obrigado o convite e obrigado o carinho, né? O programa é seu, ótimo. Me conta, você nasceu lá em Cabo Verde? E quanto tempo você ficou lá? Como é que você resolveu ser médica? Fala de você. Então, eu nasci em Cabo Verde. Desde criança eu já tinha o sonho de ser médica. Eu não sei como esse sonho nasceu. Mas eu associo ao fato dos meus pais já em casa praticavam uma medicina tradicional. Em que, por exemplo, usavam de banhos, contraste de quente e frio, escaldapés, ventosas, cataplasma, argila e tratava as pessoas da comunidade. Meu avô, já também em Cabo Verde, é colônia, ex-colônia portuguesa, e na época não tinha muitos médicos, muito poucos. Então meu avô ele já fazia, por exemplo, imobilizações. Na língua crioula era encanações, encanava os ossos das pessoas que caíam das montanhas, porque tem uma ilha muito montanhosa, que é a ilha dos meus pais, então já tinha uma coisa de cuidado na família. Então eu sonhei ser médica e desde pequena alimentei esse desejo. E para se tornar médica em Cabo Verde não tem faculdade de medicina, não tinha universidade até então. Até essa época. Isso, até 2003 surgiu a primeira universidade, mas faculdade de medicina ainda não tem. Então sonhei sair do país. E aí saí do país para fazer medicina. Eu sempre estudei focada que eu um dia sairia do país. E o Brasil foi o país que me escolheu. Eu escolhi tanto pela excelência do ensino, médico principalmente, e tanto pela língua, pelo povo. A gente já em casa recebia brasileiros, já tinha, hospedava brasileiros missionários que iam, então já tinha um contato muito grande. Então é isso que me trouxe. Você tá aqui? Eu tô aqui há 14 anos. Aí eu vim para a Universidade de São Paulo, na USP. Eu fiz meus primeiros 6 anos de medicina. A princípio eu não sabia que especialidade fazer, eu gostava de praticamente quase tudo. Aí eu escolhi medicina de família e comunidade depois de ter feito 1 ano de ginecologia. Aí eu queria uma medicina que não fosse só, por exemplo, oftalmologia só vê a parte neurooftalmo. Otorrino só um segmento. Aí gineco era só mulheres. Eu queria uma medicina que tivesse homens, mulheres, crianças e que atendesse independentemente do tipo da doença. E que tivesse esse olhar ainda de comunidade, de uma medicina coletiva. Aí a sua experiência com seus pais e com seu avô é que fez você ir para essa medicina coletiva? Eu acredito que sim. Quando você era pequena, porque eu não tinha consciência disso.
Você brincava de curar, assim, as bonecas? Ou então os cachorros? Fazer receita. É. Eu gostava, se alguém em casa tivesse doente, por exemplo, eu comecei a alfabetizar, né? A aprender a escrever. Então eu dizia que eu estava fazendo uma receita e juntava sílabas e pedia para minha irmã maior ler para mim o que eu escrevi. Olha. De receita médica. Ai, que delícia. E eu gostava de estar junto, de acompanhar. Brincava de médico e brincava de tudo. Brinquei de tudo. Sempre quis ser alguma coisa na área de saúde. E gostava de hospital. Aos 13 anos, por exemplo, 13, 14 anos, eu ia estudar na biblioteca do hospital. Nossa. Porque lá eu me sentia bem, eu via os médicos, aí eu dizia para dentro de mim, ainda vou ser colega de vocês. Gente, com 13 anos. Isso, e aí estudei, eu sempre me dediquei e vim para o Brasil e fui muito bem recebida. Que história ficou marcada da sua infância e da sua adolescência? Principalmente com essa questão dos seus pais serem médicos de comunidade, e o seu avô também, porque, né, para fazer o encanamento lá dos ossos, né, dos ossos, que experiência que você traz aqui para dividir com a gente uma história marcante que você teve dessa época? Olha, tem uma história que me marcou muito, que eu tinha uma colega de classe, que era o Flávio. A gente estudava junto e de repente os pais dele sempre, mas era quase toda vez que encontrava com meus pais e ele, pedia para ele cumprimentar os meus pais, porque diziam para ele que a minha mãe e o meu pai salvaram-lhe a vida. Porque foi um caso, eu não entendi. Hoje eu acho que era uma diarreia crônica, que a minha mãe com chás, com óleos e essências ajudou muito e ele melhorou. Acho que o organismo também respondeu bem, porque segundo os pais dele, os médicos tinham desistido dele. E a minha mãe, quando ele sai de alta do hospital, ainda com aquela diarreia, que ele exteriorizava os intestinos pela região anal, ela lavava, cuidava, colocava azeite, devolvia. Eu acho que são coisas assim que marcou muito. Essa coisa do respeito também das pessoas para com os meus pais. Que bonito. E eu queria sempre ser útil. Eu achava que eles eram, eu achava como eu acho, que eles são muito úteis. Aí eu queria ser útil também. Então eu queria ser médica. Que delícia. Falando em medicina, qual que é a tua visão da situação do Brasil nesse assunto, medicina? Olha, desde que eu cheguei no Brasil, já estou confundindo o Brasil com o meu país, o amor é igual. Que bom, é meu segundo país agora, eu escolhi. Desde que eu cheguei no Brasil, até na faculdade, o que a gente mais ouvia falar é da falta de médicos. E principalmente nos interiores do país, porque nós temos uma disciplina que é a medicina preventiva, né? Onde nas aulas de medicina preventiva era mostrado os dados estatísticos da distribuição de médicos no país e a gente via as áreas onde tem muita carência. E eu tive a oportunidade de participar da bandeira científica, onde a gente viaja para regiões de interior, onde tem mais dificuldade, e eu participei muito também como discutidora e a gente vivia essas realidades diferentes do que a cidade de São Paulo em si. Então, hoje em dia, ainda tem essa carência de médico. Ainda, né? Tanto que a gente está vendo o programa Mais Médico, que é uma resposta, uma tentativa de uma resposta imediata. Sim. Mas eu não creio que só isso vai facilitar o acesso e distribuição de médicos para todo o país, para todo o território nacional. Eu acredito que abrindo a medicina quanto à formação, a medicina como formação para todos os níveis sociais, eu acho que assim, as pessoas são inteligentes sim, é só ter oportunidade desde cedo para terem boa formação, investir na educação e na formação desde cedo. Ruth, a gente cai de novo na educação, gente, é uma coisa inacreditável. Isso, para ter acesso. Eu tive a oportunidade de viajar para lugares que é preocupante ainda a situação. Pra onde você foi? Por exemplo, eu fui para o interior do Mato Grosso,
Ivinhema, por exemplo, Belém do Pará, desci o rio Tapajós, né? Isso foi um presente também, né? Porque descer aquele rio, aquela beleza, aquela natureza que é poderosa, associada a uma... Eu não quero dizer miséria, mas existe uma dificuldade socioeconômica e de assistência muito grande. Você atendeu as comunidades ribeirinhas ali? Atendi. E aí? Foi uma troca de experiências muito grande, uma troca de cultura também, uma percepção do outro, ver que essas pessoas têm seus projetos de felicidade, mesmo porque elas, dentro da cultura delas, os modos de viver são diferentes. Porque às vezes também a gente corre o erro de pensar o outro dentro do que é o meu modo de pensar e de viver, meu modo de ver a vida, de posicionar na vida. Mas eles ainda, com esse olhar que a gente vê que falta várias coisas, ainda são básicas, pessoas... né? Coisas básicas, são pessoas que têm um sorriso, crianças que têm uma felicidade diferente, mas que sofrem também. Além de básicas, eu diria até essenciais. Essenciais. E mesmo assim, o bom humor está presente, tá? Eu já vi algumas matérias. Isso. Eles ainda conseguem criar, tem aqueles que fazem da arte a sua forma de viver. Diz uma coisa, eu tenho percebido, pelo menos algumas pessoas têm percebido, que parece que quanto menos recurso financeiro, mais filho a pessoa tem. Você que está imersa nesse meio, fala um pouquinho dessas mães carentes, do que está acontecendo com essas gestações. Olha, eu tive a oportunidade, por exemplo, de atender uma senhora no Barco Abaré, no rio Tapajós, em que ela estava grávida, mas estava revoltada. Ela já estava no 5º filho. Nossa. E ela estava revoltada porque ela me disse: doutora, falta anticoncepcional. Eu não queria estar grávida. E agora já estava de barrigão, e agora o que a gente vai fazer é trabalhá-la, ajudá-la a aceitar e a desejar essa criança. Porque o modo como a mulher se engravida tem influência nessa questão de aceitação, tem influência nessa questão de desejar ou não, vai ter influência na amamentação. Então, às vezes, é duro ver que algumas pessoas acham que aquela mulher, por que teve muitos filhos e é pobre? Às vezes faltou acesso. Às vezes ela queria laquear e não teve condição de laquear. Por que chega nesses lugares, alguns hospitais públicos, a mulher já está no 3º filho, é uma pessoa que vive em condições miseráveis e eles não laqueiam mesmo que ela peça? Isso eu não entendo. Se você tivesse a explicação... Eu não entendo tudo. Eles mas acham eu que acredito, ela vai ganhar na Mega assim, Sena amanhã. É que tem todo um protocolo, Thalia. Existe um protocolo que a mulher tem que ter mais de 23 anos, mais de 2 filhos, o parceiro tem que aceitar também, tem que estar escrito que o parceiro aceita, como se o corpo da mulher ao homem pertencesse, porque ela está dizendo, eu não quero. E se ela não tem parceiro e está grávida de Zé Ninguém, do Zé Ruela da esquina? Aí é mais complicado ainda, não é? Né? E fora esses protocolos, tem que estar pronto. E se o acesso já é deficitário para fazer o pré-natal, é no pré-natal que tem que fazer toda a documentação. Para quando ela chegar lá na maternidade, estar tudo documentado, que ela está em pleno gozo das suas faculdades mentais, que ela decidiu isso de forma bem pensada, porque é um método irreversível. Então, assim, tudo isso gera dificuldades, porque já de base já teve dificuldades nesse acesso. Já no pré-natal. Não, uma boa explicação. Às vezes... Eu não entendia isso. Tô falando sério, ainda bem que você está aqui hoje. Nossa, eu falo, deixa aqui meu depoimento, porque era uma coisa que eu ficava com um ponto de interrogação na cabeça. Por que não fez? E como é que vocês tratam a gravidez adolescente, que também é outro assunto muito delicado aqui no Brasil? Então, a gravidez na adolescência, até de notificação, né? A gente trabalha muito essa questão dentro das suas particularidades e especificidades, né? A primeira coisa que a gente tenta fazer é a prevenção, que ela não fique grávida nessa idade, que é uma idade de viver, uma idade de estudar, uma idade de amadurecer, de aprender. Exatamente. Não seria uma boa idade para engravidar-se. Então, como que às vezes a gente tenta prevenir?
fazendo grupos de adolescente, onde a gente vai conhecer os seus sonhos, seus medos, suas dificuldades. Normalmente tinha um grupo que eu gostava de fazer, em que nós desenhávamos um dos adolescentes, e a gente fazia grupo estratificado, os pré-adolescentes, os adolescentes e os adolescentes que já estão na atividade, que a gente falava o grupo dos que estão na vivência, que já iniciou sua vida sexual ativa. Porque normalmente é na adolescência que vai florir a sexualidade, né? A potência máxima é nessa idade. Os hormônios estão lá. Sim, os hormônios, bullying, tá. Então, nesse grupo, por exemplo, a gente fazia o grupo de forma a não deixar com que eles se sintam constrangidos, a abrirmos espaço de diálogo. Nós desenhávamos 2 bonecos no chão, com o contorno do corpo de um deles. Um boneco feminino, um boneco masculino. Então, discutimos as questões de sexualidade, da saúde reprodutiva, numa tentativa, projetos de vida, os sonhos, e às vezes a gente identificava situações. A depender do meio onde a gente está trabalhando, você percebe que quanto ao acesso à informação, às condições de vida, os sonhos desses adolescentes se modificam, mas são parecidos. E tinha os adolescentes que eles se projetavam nos 2 bonecos. Já queriam fazer os 2 bonecos namorarem. E um ou outro iria fazer com que ela engravidasse. Aí vinha o tema gravidez. Então íamos discutir a gravidez. Interessante esse exercício. Muito Isso. Seus benefícios e seus malefícios nessa idade tenra, seus riscos clínicos das doenças. Então, assim, por exemplo, a síndrome de Down, que é uma coisa que às vezes a gente pensa que só dá mais na idade avançada. Não, ela acontece na idade tenra também, na adolescência. Olha só. Porque o corpo do adolescente está em transformação. Ela corre sérios riscos de desenvolver hipertensão na gestação, de desenvolver diabetes, de malformações do feto. Então, aí às vezes a gente não só falávamos dos riscos, falávamos das coisas boas também. E se você não engravidar, o que você pode fazer, por exemplo? Viajar, estudar, curtir mais a vida. E às vezes eu terminava sempre os grupos de adolescentes dizendo: vão curtir a vida. Legal. Não é hora de ser pais ou mães, porque para ser pai ou mãe tem a questão socioeconômica. Então vocês, para ter filho, precisam estar trabalhando, lógico, ter autonomia financeira. Imagine. Mas também outra coisa, Thalia, às vezes identifiquei que o desejo daquela gravidez, daquela mocinha, era de fugir de uma situação. Às vezes de uma situação de violência doméstica. Que a gente vai falar depois do intervalo. Nossa, olha, gente, aula total aqui com a Ruth. Doutora Ruth, eu já chamo de Ruth, você sabe? Eu sou íntima, pode chamar de Ruth. Nós vamos falar aqui sobre essas violências que acontecem contra as adolescentes e os adolescentes também. E vamos falar dos tabus na gravidez. Você deve pintar o cabelo ou não, hein? Fica aí. Conexão, tá demais. Toda sexta-feira você tem encontro marcado comigo aqui na TV Geração Z. Isso mesmo, programa Pepper, às 19 horas, com muita música, arte, entretenimento, cinema e, claro, um convidado especial para me entrar nossa sexta-feira. Então, te espero lá. Olá, eu sou Cindy Álvares e tenho novidades para você, trabalhador em telecom.
Agora o programa do Sintetel está de cara nova. No ponto de encontro você fica sabendo das principais notícias do setor, confere dicas de saúde, cultura e lazer e ainda pode participar do programa e esclarecer as suas dúvidas. Isso e muito mais, você confere todas as quartas, a partir das 10 da noite, aqui na TV Geração Z. Espero você! E você que já nos prestigia com a sua audiência no blog do corretor, você gerente, você corretor, agora você tem um compromisso comigo toda quinta-feira, às 21 horas, ao vivo, pela TV Geração Z, programa Segura Brasil. Conectadas e conectados, estamos de volta com a doutora Ruth Neves dos Santos. Olha, está dando uma aula sobre medicina da família e comunidade. E antes do intervalo, ela estava falando de algumas adolescentes que aparecem grávidas, por vezes, por violência doméstica, por violência sexual. Lógico, a gente está aqui, né? Fala um pouquinho sobre isso. Esse é um tema que gera, às vezes, muitas emoções na gente, emoções de raiva, emoções negativas. É verdade. Infelizmente, até Tânia, eu vou abrir um pouquinho e falar, é triste, por exemplo, quando a gente viu esses dias que teve uma pesquisa de opinião, é verdade, e que 60 e poucos % das pessoas acharam que a mulher que usa pouca roupa merece ser violentada. Mas depois eu fui ler melhor, tinha 65% de mulheres respondendo a pesquisa. Então, até fiquei meio assim, mas vamos lá. Isso é preocupante, eu acho que merecemos, todos nós, como responsáveis da sociedade que nós queremos, sociedades saudáveis, iniciar um processo, uma campanha de educação e conscientização. A educação é assim, ó, doutora, desculpa te interromper. Teve que forçar, é estupro. A pessoa falou não, e você mesmo assim fez alguma coisa? Não estupro. É uma palavra simples. É não. Eu não estou de roupa branca hoje. Então não é não. Você fez mesmo depois que a pessoa disse não? Não quer dizer sim. Isso não existe. Você está viajando, você é doente mental. Não. É estupro. Simples assim. E eu acho que a mulher merece ser tratada com dignidade, com respeito. E principalmente as adolescentes, que ainda a maturidade não é igual nós que já somos mulheres adultas. Às vezes a gente também escorrega. Então, quando a gente encontra essas situações que uma adolescente ou uma mulher adulta está grávida por casos de violência, de estupro, além do que é doloroso, porque nem sempre todas têm o acesso ao aborto, porque é por lei as gravidez decorrentes de violências sexuais deveriam ser, se a mulher desejar abortar, ela teria todo esse direito, mas nem sempre ela tem esse acesso, porque não são todos os hospitais que estão abertos a fazerem isso, a dar... E muitas vezes o violador é uma pessoa muito próxima também. Ou da família. Às vezes é incultada, esse problema. Então, nós sempre, na medicina de família, tentamos trabalhar numa perspectiva de promoção de saúde, de empoderamento dessa mulher, dos seus direitos e de prevenção. Quando acontece, trabalhamos com minimização de danos. Se ela vai levar essa gestação adiante, nós vamos acompanhá-la, fazer todo o pré-natal na sua especificidade de mulher, dentro do contexto da história que aconteceu essa gestação. Então, o pré-natal dela, em termos clínicos, biológicos, segue o mesmo curso de igual a todas as outras mulheres. E terá suas especificidades, ela também participará dos grupos de gestantes, porque nós fazemos também assistência em grupo, o que nós temos muitos bons resultados, porque elas compartilham entre si as experiências, quebra-se os mitos, discutimos, por exemplo, um momento muito importante que elas vão passar, que é o trabalho de
de parto, sim, né? Sim. E o tipo de parto. A gente até discute e quebra os mitos com relação aos tipos de parto. Por exemplo, o parto natural, parto normal, é a melhor forma de parto. Mas ainda tem muito medo social quanto a isso. É melhor mesmo. E o parto cesárea é um tipo de parto que tem que ter indicação clínica. Claro. Mas, infelizmente, o que a gente vê, por exemplo... Marcando hora para bebê. Marcando dia, hora para a criança nascer. Não dá. Porque também tem jogo de interesses financeiros por detrás disso. Tem, aí aproveita o jogo de interesse também dos pais, o jogo de interesse. Não, eu vou viajar nessa época, então, sabe? Então, Sim. é assim mesmo. Eu acho que é violentar a natureza. Porque um parto normal, por exemplo, a mulher natural, normal, bem assistido, a mulher tem melhor recuperação no pós-parto, tem melhores condições para amamentar e de vincular e de relacionar com seu filho, tem melhores, essa criança tem menos risco de doenças respiratórias na primeira infância, no primeiro ano de vida e até para a vida mais adulta. Sim. É diferente, já o parto cesariana tem todos os seus efeitos colaterais que às vezes também não são falados. A mulher demora muito mais tempo para recuperar, tem muito mais dor no pós-parto. É horrível. Então, E me diz uma coisa, falando em tabus, afinal de contas, a mulher pode ou não pode pintar o cabelo na gestação? A mulher pode sim pintar o cabelo na gestação. Por que falam que não pode? As evidências científicas têm demonstrado que essas substâncias, as tinturas, os corantes dessas tinturas não são altamente lesivas. Ainda a gente recomenda que elas usem as tinturas naturais, como rena, por exemplo, porque a mulher merece estar bonita. Lógico. Porque, por exemplo, no meu país, uma das coisas é assim, não pode mais mexer no cabelo, fazer nada. A mulher já está passando por todas as transformações físicas e psíquicas da gestação. Verdade. E ela ainda vai ter não pode cuidar da sua beleza, sentir-se linda, melhorar sua autoestima. Ela pode sim pintar os cabelos. Uma coisa que a gente recomenda e em toda a fase da gestação não deve fazer é usar o formaldeído nos alisamentos de escova progressiva. Esse não pode usar. Pode hidratar o cabelo, pode tomar seus banhos de sais, pode se cuidar, não tem problema. Né? E você queria saber dos mitos? Já posso falar? Pode ir falando, fala outros aí, fala mais alguns. Um dos mitos que às vezes tem, aqui em São Paulo não tem muito, mas nos interiores tem, que a mulher não pode lavar o cabelo nas primeiras 40 dias pós-parto. Que isso? Isso tinha no meu país também. Mas por isso quê? é um mito, a mulher, porque senão ela teria o risco de ter problemas psiquiátricos. Gente. Não é verdade, isso é um mito. Ainda nos interiores você vê que tem muitos mitos, inclusive esse. A mulher pode sim no pós-parto já tomar seu banho, é porque na maioria das vezes elas já estão cansadas pós o parto. Então ela pode tomar seu banho assim que se recuperar, que já deu de mamar. Então isso não é uma verdade. Pode cortar o cabelo. Ela tem que estar ciente que nessa fase todas as alterações hormonais e do organismo, o cabelo também altera. Então até às vezes a coloração da tinta que ela usava pode ter um efeito, um resultado diferente. Então ela tem que estar preparada. Mas essa aí do banho, eu tava pensando aqui, fiquei matutando enquanto você ficou falando. Eu acho que tem a ver com depressão pós-parto, eles acabaram associando a história do banho. Eu também sempre pensei isso. Tem uma associação que às vezes as pessoas... E a depressão pós-parto é um diagnóstico às vezes subestimado. Sim. Às vezes, se essa mulher não tem espaço e um bom vínculo com a equipe médica, com o seu médico que o acompanha, às vezes tem um mito de que, ai, parabéns, tudo é muito bonito, esse bebê, e não tem espaço dela dizer, não estou gostando do meu filho. Tem horas que eu não quero. Que eu não aguento olhar pra eu cara não dele. aguento olhar, não aguento dar minha mama para ele me sugar.
tem que abrir esses espaços para ouvi-la, senti-la quanto à relação com essa criança, que a primeira semana é mais difícil, ela vai se adaptando a uma adaptação que meu filho me coniou dentro de mim, e aí quando ele saiu eu falei, foi você então que fez cocô. Aí limparam e tal, porque não podia nem... Mas ele tá bem. Não, porque mecônio tem seus riscos. Então, teve o risco de... Tava sendo parto normal e aí tiveram que parar o procedimento inteiro. Aí tá indicado a cesárea. Exatamente. Aí tá indicado. E aí eu chorava porque eu não queria cesárea, eu queria parto normal. Tá. Mas o legal é que você foi até ao parto normal. Você liberou ocitocina no seu organismo. Dilatei tudo. Isso, que até ajudou o bebê. Porque essa ocitocina que o seu organismo liberou, você chegou a entrar em trabalho de parto, vai fazer com que enxugue os pulmões na hora do nascer, que melhora as condições respiratórias e não vai precisar de UTI. A dele foi ótimo. Ventilação. Excelente. Doutora, me fala uma coisa, o que te motiva a continuar na sua profissão? Olha, há uma motivação que às vezes até é difícil de explicar. É uma motivação que vem com você. Essa coisa de sentir-se útil para o outro, tocar o outro, ver as mudanças, as transformações que a gente é capaz de provocar no outro, ser provocada também, porque essa relação a dois, médico, paciente, equipe, comunidade, te provoca também, provoca todos os tipos de emoções, e eu acho que é isso que faz a gente sentir-se vivas, no meu caso, sou mulher. Viva! E o que te desmotiva na sua profissão? O que me desmotiva na medicina de família e comunidade, na atenção primária, ainda nós vemos que as políticas de valorização, tanto políticas de valorização tomadas por órgãos competentes, como conhecimento da população ainda é aquém do que podia ser. Ainda fazemos menos do que podíamos fazer. Ainda somos um número reduzido, ainda nós somos desconhecidos. Nós não temos, por exemplo, um plano de carreira. Não, e nos falta também agregar outros, porque a atenção primária, a medicina de família e comunidade não se faz sozinho. Existe a necessidade de intersetorialidade, porque saúde não é só o setor saúde, só a mera ausência de uma doença. Porque a Organização Mundial da Saúde, quando ela define saúde, ela fala, não é a mera ausência de doença, é um bem-estar físico, psíquico e social. Quer dizer, então, os outros setores sociais, o setor transporte, o setor saneamento, o setor educação, todos teriam que estar visando a saúde, o bem-estar, uma sociedade saudável. Então, assim, falta isso. Falta, às vezes até alguém me pergunta, você qual é a sua especialidade? Eu falo, medicina de família e comunidade. Ah, mas o que é isso? Nossa! Ah, o médico de antigamente? O médico dos pobres? Eu digo, não, é o médico do ser humano. É o médico da atenção primária que deveria ter mais médicos até nessa área, porque é uma área, por exemplo, que vai dar conta até de 85% das demandas de saúde. Precisa valorizar as unidades de saúde, as unidades básicas de saúde, o chamado postinho. E aí você vem no outro programa para falar sobre isso. Muito obrigada por ter vindo. Nada. De coração, você vai vir várias vezes. Tá vendo o que é, gente? Conectados e conectados. Quem que a gente traz aqui? Gente que sabe o que faz, que gosta do que faz. E ela vai voltar, a doutora Ruth. E esse sotaquezinho dela é uma delícia, né? Gente, até semana que vem. Beijão, conexão.